Pronto, vamos começar aqui outro assunto. Um assunto chamado compostos oxigenados. E especificamente o álcool. O álcool vai ser um composto orgânico que apresenta a hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Esse carbono aqui ele tem que ser saturado. Se ele não for saturado, aí já não é mais um álcool. Que é um carbono saturado? É quando as 4 ligações dele for simples. Se tiver um carbono insaturado ligado a OH, aí já não é mais um álcool. Por exemplo, esse daqui não é um álcool, porque esse carbono aqui ele é insaturado. Tanto esse quanto esse. Se tiver um OH aqui, não vai ser álcool. Para ser álcool, o carbono tem que ser obrigatoriamente carbono saturado, certo? A gente pode classificar o carbono quanto a quantidade de hidroxila. Se tiver uma, é mono. Se tiver duas, di. Se tiver mais de duas, vai ser poliálcool. Tá? A quantidade de OH vai indicar o tipo de classificação. Outra classificação, que eu acho que essa é mais importante, é com relação ao carbono que a hidroxila está ligada. Então eu vou ter um álcool primário, que é esse caso aqui. Ele é álcool primário porque isso daqui, a hidroxila, está ligada ao carbono primário. Álcool secundário, que é esse caso aqui. Essa hidroxila está ligada a um carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado a 2 átomos de carbono, a esse e a esse. Aí vai ser carbono secundário. E por último, álcool terciário, que quando o carbono vai ser terciário. Esse carbono aqui é terciário, está ligado a 1, 2, 3. Então, álcool primário, álcool secundário e álcool terciário vai estar de acordo com a hidroxila ligada ao tipo de carbono que faz parte da cadeia carbônica. E a parte que a gente conhece, que é a nomenclatura, né? A gente tem o prefixo, o infixo e a terminação. A terminação agora vai ser OL, tá? A terminação agora não é mais O, vai ser OL. Ao invés de ser etano, vai ser etanol, certo? Então, por exemplo, o etanol. O etanol é o principal representante dessa classe, dessa função, né? Esse grupo funcional que são os álcools. Então, para o etanol, ele tem que ter 2 átomos de carbono, porque et significa 2. O an é a ligação simples e a terminação ol é porque tem OH. Então ele está aqui. Isso aqui é o etanol. Uma hidroxila ligado a um carbono saturado e está ligado a outro átomo de carbono. 2 carbonos et, a ligação é an e a terminação é ol. Uma coisa legal dessa classe é que a função álcool, praticamente, ela é solúvel em água. A solubilidade em água é quase infinita para compostos de cadeia curta. Cadeia pequena vai ser infinito. Se aumentar a cadeia, aí vai tornando menos solúvel. Então, o metanol quanto o etanol, a solubilidade é muito grande. Por que a solubilidade é grande desse composto aí? A água que todo mundo conhece, que é H2O, ela vai formar pontes de hidrogênio com a hidroxila do álcool. Então a solubilidade desses compostos em água é devido justamente à ponte de hidrogênio. Tá? Apesar de ter uma parte orgânica aqui com carbonos que não é solúvel, essa outra parte aqui deixa o composto solúvel. Isso explica porque a gasolina ela não é solúvel em água, mas o álcool etanol ser solúvel em água. E essa parte aqui explica também porque a gasolina ela é solúvel em álcool no etanol, porque a parte orgânica é capaz de solubilizar a gasolina, tá certo? Outra coisa também é com relação ao estado físico. O estado físico desse grupo basicamente é líquido.
até 12 átomos de carbono, o composto vai ser líquido à temperatura ambiente, tá certo? O álcool etílico, o nome dele também é conhecido popularmente como etanol, ou você chama etanol ou álcool etílico. Ele tem uma variedade de utilização, né? A gente encontra álcool etílico nas bebidas, em combustíveis e também em produtos de limpeza, né? Uso doméstico, que é o caso do álcool 70. E mais ultimamente o álcool em gel, ok? Ele pode, aqui tem um fluxograma de como um álcool ele é obtido a partir da cana-de-açúcar, né? Tem uma série de processos aqui onde a cana-de-açúcar vai gerar, através da fermentação, vai gerar o álcool, tá? A gente não vai se preocupar nessa etapa aqui, porque não é interessante agora a gente mostrar cada etapa, tá? Mas é interessante a gente ver como ela começa e onde ela termina, né? Começa na cana-de-açúcar, há várias etapas aqui até chegar no etanol, ok? E o segundo álcool mais conhecido, o terceiro é a glicerina, é o metanol. O metanol também conhecido como um álcool da madeira, que é usado como combustível, tá certo? Ele é conhecido como álcool da madeira porque é obtido através da queima, da destilação da madeira, tá certo? Então aqui a gente tem os produtos dessa destilação, né, que é a queima a seco da madeira. E aqui a gente tem o metanol. Então a gente vai ter que obedecer aquela regra da nomenclatura, que quando tiver MET, MET é um carbono, a ligação é simples, a terminação é O. E outra coisa também é que eu posso chamar o metanol de álcool metílico, tá? Então o álcool pode ser chamado como a nomenclatura usual que a gente faz usando a tabela da IUPAC, ou colocando o nome álcool e o final ílico para dizer que é um álcool. O metanol ele é muito mais solúvel em água do que o etanol por causa da cadeia que é pequena, só tem um átomo de carbono, tá? E ele é líquido à temperatura ambiente. A diferença de um para o outro é a quantidade de carbono, né? E a questão de ser tóxico. Esse aqui é bem mais tóxico do que o etanol. O etanol é tóxico, tá? Mas ele é menos tóxico do que o metanol. Uma coisa interessante é que o álcool combustível, tanto um contra o outro, o metanol e o etanol, eles poluem menos do que a gasolina. Então, oferece um menor tipo de poluição para a atmosfera. Então, ele está sendo bastante utilizado aí, incentivado o uso em compensação à gasolina. Uma coisa também interessante é que o álcool etílico ele é tóxico. Então, o álcool da bebida alcoólica ele pode provocar a morte, dependendo da concentração que você tomar, certo? Então a gente tem aqui para ilustrar alguns produtos que a gente usa que são álcool, né? O álcool em casa, o álcool doméstico, né? Álcool 70%. O álcool também é utilizado como solvente em alguns produtos, né? Produto de limpeza, produtos cosméticos, né? Gasolina, combustível, e a glicerina também é um composto que é classificado como um álcool, tá? É usado aí tem uma variedade de funções. E para a gente encerrar essa parte, tem uma atividade só para a gente começar a trabalhar com o tema álcool. Como é que ele é cobrado no Enem? No Enem, a cobrança desse assunto é mais para você identificar um composto, saber se ele tem um álcool ou não. Ou ele pode dar um contexto, vai falar do metanol e do etanol e vai perguntar qual é o produto daquela reação. Então, basicamente, a nomenclatura é muito improvável ele cobrar, mas se vier, a gente já sabe como é que faz. Como é que eu vou escrever a estrutura do metanol? Primeira coisa é você ver o prefixo aqui, ó. Prefixo met, aqui é o et, aqui é o prop e aqui é o but. Tem que ver o prefixo, aí a terminação, né? Terminação eu já sei que é álcool, tá? Então met é um carbono, aí você bota CH3
e bota o OH. Pronto, isso aqui a gente já fez. O etanol, quer dizer que são dois carbonos. CH3, CH2 e OH. Esse aqui é o etanol. Como é o propanol? Propanol são três. Aí você bota CH3, CH2, CH2 e OH. Esse é o propanol. E o butanol é com 4. CH3, CH2, CH2, tá feio CH2, CH2 e OH. Quem é o mais solúvel? O mais solúvel é esse. Esse aqui é o mais solúvel. O menos solúvel é esse daqui. Porque quanto mais você aumenta esses radicais aqui, menos solúvel você deixa o composto orgânico. Quem apresenta maior ponto de ebulição? Maior ponto de ebulição é justamente aquele que apresenta maior quantidade de carbono, no caso esse aqui. Tá? E é uma coisa interessante que pode ser pedido aí para vocês. A questão da solubilidade, né? Quem é mais solúvel em decorrência do aumento dos carbonos, da quantidade de carbono. Quando você aumenta a quantidade de carbono, você diminui a solubilidade e também você aumenta o ponto de ebulição. Certo? Questão 2 você vai responder no Google Sala de Aula. Você vai botar a sua resposta lá, por exemplo, letra A. Você bota lá a resposta letra A. É só escrever a letra A, não é para escrever um texto não. Só botar a letra e acabou. É para você ler o enunciado e vai dizer qual é que apresenta a função álcool. Tá? Tem a letra A, B, C, D e E. E você vai dizer quem aqui é um álcool. Quem é um álcool? Quem é a função, quem apresenta a função álcool? Lembrando que para ser um álcool tem que ter um OH ligado ao carbono saturado. O carbono tem que ter as 4 ligações simples. Certo? Então fica aí a questão para você fazer. Tá certo? Até a próxima vez. Valeu aí para todo mundo. Tá? Até a próxima.